Vamos lá, pessoal. Questão 33, olha. Conforme disposição contida no Código de Trânsito Brasileiro, acerca das medidas administrativas, assinale a alternativa correta. Ó, medida administrativa, todas aquelas começam com a letra R ou T. Retenção, remoção, transbordo de carga, realização de exame de alcoolemia, tá? Tudo é medida administrativa. Então, ela deu as definições. A letra A diz, mesmo que a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será conduzido ao pátio. Ele está dando a definição aqui de retenção, tá? Só que na retenção, o veículo ele fica retido até que a irregularidade seja sanada. Após isso, é liberado. Então, ele não vai ser removido ao pátio, não. Se ela puder ser sanada, não vai ser removida ao pátio. E aqui ele diz que mesmo sanada, ou mesmo, pode ser conduzido ao pátio. Não, está errado. A letra B diz, o veículo foi retido, ó. Só que, quando não foi possível sanar a falha no local da infração, o veículo ele teria que ser o quê? Foi retido, mas não sanou no local, é para ser removido. Só que mesmo assim, desde que ele ofereça condições de segurança para a circulação, ele pode ser liberado sim, tá? Só que ele poderá ser, ele já coloca aqui o deverá ser, ó, já impondo, ele poderá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual e contra-apresentado por um recibo, né, pelo agente, assinalando a ele um prazo razoável, não superior a 90 dias. Gente, onde é que eu estou com um veículo irregular ali, com alguma coisa, eu vou dar 90 dias para ele regularizar, é um prazo muito longo. Então, ainda que eu não entenda, não lembre o prazo, aqui já era para cismar, né, e não marcar. Tá bem? Então, o agente ele vai dar um prazo ali que não pode ser superior a 15 dias, mas 90 dias é muito. Então, para que se regularize. Então, pulei, eliminei. Letra C. A liberação... Samara. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento, com exceção dos faróis. Não, gente, farol é um item obrigatório, um item de segurança, visibilidade. Então, o veículo ele pode ser liberado, sim, após sanada a irregularidade, mas qualquer que seja ela, que estiver causando a infração. Aí ele diz aqui, ó, exceto os faróis. Não, farol é uma peça fundamental, então não posso liberar o veículo ali com farol queimado, sem o devido reparo. E a letra D diz... A restituição do veículo, olha, se ele fala de restituição, está falando de um veículo que foi removido ao pátio, né? Não está retido ali, ele foi removido, está lá no pátio. Então, a restituição do veículo removido, ele acrescenta, ó, só ocorrerá mediante o prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos que podem estar previstos em legislação específica. Sim. Questão correta, letra D. O veículo só pode ser restituído ao proprietário se tiver com tudo isso aí em dias, tá? 34. Acerca da resolução CONTRAN, número 940/2022, que disciplina o uso de capacete para condutor e passageiro de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados e quadriciclos motorizados, assinale a alternativa correta. Essa questão eu acertei, mas como eu disse, eu não vou ser hipócrita, vou ser sincero com vocês. Ela eu também chutei, tá? Porque eu pouco li as resoluções. Só que aqui foi um chute direcionado, né? Eu tentei aí pegar a experiência que nós temos do dia a dia, pequenas palavras e tentar fazer aí um filtro para chegar na possível questão, é a alternativa que seria a resposta. Então, como fala sobre capacete, ela já menciona de que trata a resolução, fica mais tranquilo. A letra A diz que é opcional, então já estranha essa palavra, capacete é opcional, mas deixa eu ver. Opcional para circular nas vias públicas, uso de capacete motociclista pelo passageiro de ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, sendo obrigatório apenas no caso de motonetas e motocicletas. Não, gente, tá? Todos esses ciclos motorizados aí, seja ciclomotor, triciclo, quadriciclo, é obrigatório o uso de capacete. Foi em via pública, aberta a circulação, é obrigatório o uso de capacete com viseira ou óculos de proteção.
Não só nas motocicletas e motonetas, não. Tá? Então, ciclomotor, que são as famosas cinquentinhas, triciclo e quadriciclo, também é obrigatório. A letra B diz que o capacete motociclista deve estar certificado por organismo acreditado pelo Inmetro, de acordo com o regulamento de avaliação e conformidade por ele aprovado, porém, capacetes com numeração superior a 64 estão dispensados da certificação compulsória quando adquiridos por pessoa física no exterior. Eu fiquei receoso nessa aqui, mas deixei ela em alerta, tá? Aí vem a C. É opcional para circular nas vias públicas, olha, opcional novamente, o uso de capacete motociclístico pelo condutor e passageiro de triciclo ou quadriciclo motorizado, sendo obrigatório apenas no caso de motocicletas e motonetas. Não, novamente, triciclo e quadriciclo também é obrigatório o uso de capacete em via pública aberta à circulação. D. Objetivando, garantir sempre a melhor visibilidade, é vedado, olha, começou tão bonito, mas é vedado ao condutor e ao passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo, ao circular na via pública, a utilização do capacete com viseira ou óculos de proteção. Ele diz justamente ao contrário da regra, da norma. Ele diz que é vedado utilizar o capacete dentro do padrão, ó, com óculos ou viseira. Não, é justamente ao contrário. Então, vi que a letra A, C e D não está batendo, não é verdade. Só sobrou a B. Então, eu fui aqui por intuição na B, vendo que a A, C e D realmente não tinha lógica. Apesar de eu não saber realmente se seria a B, seria que fazia mais sentido. Por quê? Todo capacete precisa ser certificado pelo Inmetro, tá? Só que aí, como as outras 3 não batiam, eu fui nessa regra aqui, ó, um capacete 64 raramente é difícil de encontrar, né? O tamanho padrão é 56, 58 que é usado. Então 64 é mais difícil de achar. Então poderia ser uma exceção do Inmetro, caso ele fosse comprado no exterior, não precisar ser homologado, né? Porque é uma exceção. Então, como realmente a que menos batia aqui é a B, essa aqui eu acertei no chute, mas foi um chute direcionado. Para vocês verem como até para chutar a gente precisa ter uma atenção maior e saber de fato o que está fazendo usando esses macetes, essas pequenas palavras, tá bom? Questão 35. Samara, você vai deixar eu gravar? Vai parar de fazer barulho? A questão 35 diz: a resolução CONTRAN 969 de 2022 dispõe sobre o sistema de placas de identificação de veículos, a PIV, registrados no território nacional. No que tange ao descumprimento das normativas impostas na referida resolução, assinale a alternativa correta. Então, essa alternativa aqui ela caiu um pouquinho mais difícil, porque ela cobrou não exatamente sobre as placas, mas sobre a produção, sobre os órgãos credenciados para emitir essa estampagem dessa placa, né? Então, já fica um pouquinho mais complicado. E essa questão aqui eu errei, tá? A 35. Por um descuido também. Para ter acertado. Inclusive, eu mudei o gabarito na hora de passar para o gabarito. Tá? Como eu falei, eu li pouco, muito pouco as resoluções. E eu até domino essa aqui das placas, as outras informações, mas essa referente ao órgão que... vou falar assim bem simples, né? A lojinha ali que estampa, né? Que está credenciada para produzir placa, falou especificamente sobre elas, eu não estava acostumado. E aí veio a letra A falando que caso essa empresa que está credenciada, né, para a estampagem da placa, ela for constatado descumprimento de menor gravidade das regras previstas na resolução, será expedida uma advertência ao credenciado, determinando que sane a irregularidade. Então, eu marquei essa letra A aqui, ó. Menor gravidade, uma advertência. Beleza. Só que na B diz, constatado o descumprimento de menor gravidade das regras previstas na resolução, será promovida a suspensão do credenciamento. Suspensão. Mas, apesar de ser suspensão, só por 10 dias, né? Um período rápido, com a imposição para que ele sane a irregularidade e volte à fabricação das placas. Também fiquei na dúvida entre a A e B. A C diz que no caso de cassação do credenciamento, ou seja, foi proibido de fato que ela produza, a empresa punida poderá requerer novo credenciamento depois de transcorridos 6 meses da cassação. Olha,
Normalmente, um órgão, quando ele é credenciado pelo DETRAN, pelo Departamento de Trânsito ali, né? Ou pelo DENATRAN, dependendo de qual for o credenciamento, para produzir alguma coisa, é cassado, ou seja, foi algo muito grave que ele fez, raramente o novo prazo para que ele consiga credenciamento novamente é 6 meses. Normalmente vai ser de 1 ano em diante, a maioria das vezes 2 anos. Você tira pela cassação da CNH, tá bom? Então, 6 meses, como é um prazo muito curto, eu já fiquei aí, deixei de lado e não nem levei em conta a alternativa C. Mas ele ainda acrescenta, ó, ficando sujeito à análise pelo órgão competente das causas da penalidade, sem prejuízo integral ao ressarcimento da administração e seus usuários dos prejuízos causados com as irregularidades. Olha, se o cara causou prejuízo através da irregularidade que ele cometeu, não pode ser retirada aí a culpa dele, né, que não aconteça nada. Então, ela termina de deixar a alternativa errada. A D diz, enquanto perdurarem as penalidades de suspensão ou cassação de credenciamento, ou ainda no caso de não haver sua renovação, o acesso ao sistema informatizado de emplacamento será limitado e deixado apenas a função de consulta, ficando a emissão da PIV condicionada à prévia análise do órgão credenciador. Não. Olha, o cara foi suspenso, foi cassado, ele perde o acesso ao sistema, tá? E ainda que ficasse no modo consulta, aí diz que fica condicionada a prévia análise do órgão credenciador que ele possa emitir a PIV, fabricar. Não, ele está cassado, ele não pode emitir de maneira nenhuma, mesmo que o órgão analise e tente permitir. Não, está cassado. Então, fiquei entre A e B. Meu gabarito tinha sido a A, mas na hora de passar eu fiquei pensando, poxa, querendo ou não, a placa de identificação é algo muito importante para o veículo. Então, se algum órgão credenciado está fazendo irregularidade, eu acho que mesmo de menor porte não vai ser só advertência. Vai ser pelo menos uma suspensão de 10 dias, já que o prazo é pequeno. Então, aqui, de fato, a leitura da resolução tinha feito com que eu acertasse, né, com certeza a questão. Fiquei na dúvida, pulei o gabarito para B e acabei errando. Tá? O gabarito dessa é a letra A. Então, como eu disse, estudar é importante, ler o assunto é importante, sim. Algumas coisas a gente consegue com macete, mas tem coisa que mesmo no macete, a leitura integral, no caso aí da resolução, teria feito com que eu tivesse acertado a alternativa e marcado aí com certeza, sem ficar na dúvida. Tá bom? Então essa aí foi a terceira questão que eu errei. E a outra, a última que eu errei das 30, que eu errei 4, né, como eu falei no primeiro vídeo, foi a 36, que ela diz o seguinte. Os veículos de representação diplomática serão registrados, emplacados e licenciados pelos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados, do Distrito Federal, e a estes concedida a PIV, de representação diplomática, né, que é uma específica. Assinale a alternativa que apresenta veículos que fazem jus ao PIV de representação diplomática, né, a placa do tipo de representação diplomática, de acordo com a resolução CONTRAN 969/2022. Olha, a mesma resolução caiu agora, de fato, falando sobre as placas. Tá bem? Então, ele diz que os veículos pertencentes a representações de organismos nacionais com notório reconhecimento e a seus representantes nos termos da resolução 962/2022. Eu marquei a letra A porque, olha, veículos pertencentes a representações e organismos nacionais com notório reconhecimento, né? Só que isso aqui não se enquadra na representação diplomática. O nome é bem representação diplomática. Essa aqui realmente foi na hora a confusão já da cabeça ali, né? Nas 2 últimas horas já para finalizar a prova, né? O finzinho ali. Acabei deixando passar isso aí, me embananei, tá? Com representação de organismos nacionais, mas organismos diplomáticos. Não é qualquer organismo nacional com notório reconhecimento, tá? Então, eu marquei a letra A, que não é a correta. Aí a B diz, Samara, pertencentes a representações de organismos nacionais com notório reconhecimento e a seus representantes, salvo se integrarem os quadros de sociedades de economia mista nos termos da legislação de trânsito. Primeiro que a legislação de trânsito não trata sobre sociedade de economia mista,
e não tem nada a ver, que foge, né, da legislação de trânsito. Então, não é a B. A letra C diz: pertencentes a funcionários administrativos, não. Técnicos estrangeiros e seus familiares, não. Represente aos representantes diplomáticos, não a funcionários administrativos e técnicos. Mesmo que estrangeiro, teria que ser diplomático, tá bem? Quando em gozo de licença remunerada, olha, não, se ele estivesse a serviço, mas ele de licença, tá? Desde que todos os membros da unidade familiar estejam no mesmo carro, não. C também é errada. Aí a D, que é considerada a resposta correta pela banca, e de fato ela diz que veículos pertencentes a peritos estrangeiros, sem residência permanente, porém que venham ao Brasil no âmbito de acordo de cooperação internacional, nos termos desta resolução. Então, olha, essa eu achei que não era, porque perito estrangeiro sem residência, ou seja, ele não está residindo no Brasil temporariamente. Eu fui nessa lógica. Porém, ele está no Brasil por causa de um acordo de cooperação internacional, fazendo alguma investigação, algum trabalho aí. Então, isso aí envolve a diplomacia, tá bem? Tá um acordo de cooperação. E está dentro dessa resolução, que como eu não li, eu imaginei que não estaria. Eu disse, não, tá fora isso aqui. E me apeguei lá à representação de organismos nacionais com notório reconhecimento e fui na letra A. Porém, não é de fato. Quando eu vim corrigir a questão pelo gabarito e puxei a resolução, vi que realmente a letra D está dentro da resolução e vi que eu me embananei com essa questão de representação de organismo nacional, mas aí tem que ser um organismo diplomático, não é qualquer organismo que tem notório reconhecimento, tá bem? Então, esses foram meus 4 erros. No próximo vídeo, eu vou tentar fazer da 37 em diante até a questão 50, finalizar em um vídeo só, porque eu estou hoje só com a menina em casa aqui, eu creio que vocês estão ouvindo aí, ela tá abrindo o guarda-roupa, tá gritando, tá pulando na cama, tá fazendo tudo. E eu vou tentar gravar em um outro horário que eu esteja só, que eu possa gravar aí com mais tranquilidade, tá bem? Aí eu gravo as demais. Todas as demais eu acertei todas até as 50, e aí eu vou mostrando aí quais foram as técnicas, tá bem, gente?